uma vez há muito tempo no mágico Egito, onde pirâmides se erguiam como torres encantadas e o rio Nilo serpenteava como um gigante azul, um bebê muito especial chamado Moisés. Ele não era um bebê comum, pois sua história estava destinada a ser extraordinária. A mamãe de Moisés, Joquebede, amava-o profundamente, mas as coisas não estavam fáceis para os israelitas naquela época. O faraó, o grande rei do Egito, estava preocupado que os israelitas se tornassem poderosos demais. Então, ele fez algo terrível. Ordenou que todos os bebês israelitas fossem jogados no rio. Mas a mamãe de Moisés não podia permitir isso. Ela decidiu fazer algo corajoso. Em vez de permitir que seu bebê fosse jogado no rio, ela fez uma cesta especial para ele. Ajeitou-a com carinho e, com lágrimas nos olhos, colocou Moisés na cesta. Em seguida, ela a deixou flutuar pelo rio, confiando que Deus cuidaria do seu precioso bebê. A cesta flutuou pelo rio como uma pequena embarcação mágica. E adivinhem quem a encontrou? A filha do faraó. Ela estava tomando banho no rio quando viu a cesta e a resgatou. Ao ver o adorável Moisés, ela soube que Deus tinha planos especiais para aquele bebê. A filha do faraó decidiu adotar Moisés como seu próprio filho. Ele cresceu nos corredores do palácio, cercado por luxo e conforto, mas sempre com um coração amoroso para com o seu povo israelita. Conforme Moisés crescia, ele percebia que seus irmãos e irmãs israelitas sofriam como escravos. Um dia, ele viu um egípcio tratando um israelita com muita crueldade. A fúria e a tristeza se acenderam dentro de Moisés, e ele tomou uma decisão impulsiva. Moisés, com seu coração cheio de justiça, interveio e acabou dando cabo à vida do egípcio. Mas ele sabia que o faraó não ficaria satisfeito com isso. Então Moisés fugiu para o deserto. Lá, longe das paredes douradas do palácio, Moisés encontrou um novo propósito para sua vida. Ele começou a cuidar de ovelhas e a viver uma vida simples. Mas Deus tinha planos ainda maiores para ele. E assim termina a primeira parte da emocionante história de Moisés, o bebê corajoso que foi resgatado pelo rio e cresceu para descobrir seu destino extraordinário. O que acontecerá com Moisés no deserto? Será que Deus tem mais surpresas mágicas reservadas para ele? Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Vocês estão preparados para descobrir mais dessa incrível história? Há muito tempo, no deserto encantado, Moisés começou uma nova aventura depois de sair do Egito. Ele deixou os palácios brilhantes e trocou sua vida por algo totalmente diferente, em cuidar de ovelhinhas fofas no meio de dunas de areia. Moisés adorava brincar com as ovelhinhas, contando histórias engraçadas para elas e garantindo que estivessem sempre seguras. Ele se tornou um grande amigo das ovelhas e as ajudava a encontrar os melhores campos de pastagem. Um dia, enquanto Moisés estava cuidando de suas amigas ovelhas, algo mágico aconteceu. Ele conheceu uma moça especial chamada Zípora. Ela também amava o deserto e as ovelhinhas, e os dois se tornaram amigos rapidinho. Com o tempo, esse amor de amigos cresceu e Moisés e Zípora decidiram se casar. Eles viveram dias felizes no deserto, cuidando das ovelhas juntos. Moisés aprendeu a ser um marido gentil e um paizão incrível. Logo, a família cresceu. Eles tiveram filhinhos, que corriam felizes pelos campos, explorando o deserto e aprendendo a amar a natureza tanto quanto seus pais. Um dia, enquanto Moisés pastoreava as ovelhas, ele viu algo brilhante e diferente. Era uma sarça, uma plantinha, que estava pegando fogo, mas, surpreendentemente, não se consumia. Era como um show de fogos de artifício no deserto. Moisés ficou curioso e se aproximou. E então, algo ainda mais mágico aconteceu. De dentro da sarça, uma voz suave e amiga falou com Moisés. Era Deus. Deus disse a Moisés que tinha um plano emocionante para ele e para o povo israelita. Ele queria que Moisés liderasse o povo para longe do Egito, para um lugar especial que ele tinha preparado. Moisés ficou um pouco surpreso, mas com um coração valente, ele concordou em fazer o que Deus pediu. Ele reuniu sua família, suas ovelhinhas, e começou a jornada para o futuro incrível que Deus tinha preparado para eles. E assim, com sua família alegre, suas ovelhinhas e a promessa emocionante de Deus, Moisés embarcou em uma nova aventura.
O deserto se tornou seu lar e o lugar onde Deus falou com ele de uma maneira muito especial. E está a história maravilhosa de Moisés no deserto, onde ele encontrou amor, teve uma família feliz, e descobriu que Deus sempre tem planos incríveis para aqueles que confiam nele. A aventura continua, e quem sabe que surpresas ainda aguardam Moisés e sua família no deserto mágico? Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as 10 pragas que aconteceram no Egito. Vamos entender melhor essa história? Depois que Moisés passou cerca de 40 anos no deserto, Deus falou com ele através da sarça de fogo, dizendo que ele precisava ir até o faraó e pedir que deixasse o povo hebreu, os israelitas, ir embora. Deus queria libertar seu povo da escravidão no Egito, e Moisés era o escolhido para essa missão especial. Moisés, com seu cajado e um coração cheio de confiança em Deus, partiu para o grandioso palácio do faraó. Lá, diante do rei, Moisés pediu com bondade e respeito: "Deixe meu povo ir, para que possam adorar a Deus e viver em liberdade." Mas não! O faraó, com sua coroa dourada e olhos frios, não queria libertar os israelitas. Ele recusou, pensando que o povo hebreu era necessário para trabalhar para ele. Moisés não desistiu, pois sabia que Deus estava ao seu lado. Foi então que começaram as maravilhas para o povo de Deus ser libertado, as 10 pragas que Deus enviou para mostrar ao faraó que ele era poderoso e que o povo de Deus merecia ser livre. A primeira praga foi transformar a água do Nilo em sangue. O rio, que antes fluía como um tapete azul, agora se tornou vermelho como um tapete de veludo real. Os peixes nadavam em um mar vermelho, e as pessoas ficaram sem água potável. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo ir. Por isso Deus enviou a segunda praga, era uma infestação de rãs. Elas saltavam por toda a parte. Nas casas, nos campos, nos lugares mais inesperados. Imagine só, abrir a porta e dar de cara com uma rã saltitante. Moisés pediu ao faraó novamente, mas ele ainda resistiu. Então Deus mandou a terceira praga. Mandou uma horda de piolhos. Eles apareceram como pequenos dançarinos invisíveis, fazendo cócegas nas pessoas e nos animais. Mas o coração do faraó permaneceu duro, e ele não cedeu. A quarta praga trouxe uma nuvem de moscas. Era como uma dança aérea de pequenos insetos, zumbindo por todos os cantos. As moscas cobriam tudo, mas o faraó ainda não se rendia. Deus decidiu enviar a quinta praga. Foi uma doença que atacou os animais do Egito. Vacas, ovelhas, e até mesmo os cavalos adoeceram. Mas, ainda assim, o faraó não queria liberar os israelitas. A sexta praga trouxe feridas dolorosas nas pessoas e nos animais. O corpo coçava, doía, e ainda assim o faraó resistia. Deus mandou a sétima praga. Trouxe uma chuva de pedras de granizo. Grandes bolas de gelo caíam do céu, batendo nos telhados e quebrando tudo pelo caminho. Mas o coração do faraó permaneceu tão duro quanto as pedras que caíam. A oitava praga trouxe uma nuvem de gafanhotos famintos. Eles devoraram tudo em seu caminho, deixando para trás apenas desolação. A fome assolava o Egito, mas o faraó ainda não queria liberar o povo. Então Deus mandou a nona praga. Era uma escuridão profunda sobre o Egito. O sol se escondeu, e o dia se tornou noite. Era tão escuro que as pessoas mal conseguiam enxergar suas próprias mãos, mas o coração do faraó permaneceu nas trevas. E finalmente, a 10ª praga foi a mais séria de todas. Deus disse a Moisés que enviaria o anjo da morte para levar os primogênitos dos egípcios. Mas Deus também deu uma maneira de proteger os israelitas. Eles deveriam pintar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte passaria por essas casas sem prejudicar as famílias. Essa praga final foi tão terrível que finalmente tocou o coração do faraó. Ele liberou os israelitas, e Moisés os liderou para longe do Egito, com seus rebanhos de ovelhas e corações cheios de gratidão. E assim, com as pragas ficando para trás e a liberdade se abrindo diante deles, os israelitas seguiram Moisés para uma nova jornada emocionante. Deus os guiava com sua luz, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, seu amor e poder eram maiores do que qualquer obstáculo.
E este é o emocionante momento da história de Moisés, onde Deus mostrou sua grandeza por meio das 10 pragas, levando seu povo à liberdade. E a aventura continua. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre as aventuras no deserto. Vamos entender melhor essa história? Moisés, o homem corajoso e cheio de fé, liderou o povo hebreu em uma jornada incrível para longe do Egito. Depois de Deus enviar as 10 pragas e o faraó finalmente concordar em deixar o povo ir, Moisés guiou todos para fora do país, deixando para trás os dias de escravidão e olhando para um futuro cheio de promessas. Agora, imagine um grande deserto, com dunas de areia que se estendem até onde os olhos podem ver. O sol brilhava no céu, e o povo de Israel caminhava, deixando suas pegadas na areia quente. Mas Moisés não estava sozinho. Deus estava com eles, guiando-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Era como ter um amigo celestial sempre por perto. Às vezes, quando o sol estava quente demais, a nuvem se espalhava e dava sombra para todos. À noite, quando o deserto ficava frio, a coluna de fogo brilhava, aquecendo o coração do povo. As crianças olhavam para o céu e sorriam, sabendo que Deus estava ali, cuidando deles. E então veio o momento em que o povo de Israel se deparou com um grande desafio. O Mar Vermelho bloqueava o caminho. Eles estavam cercados pela água, sem barcos para atravessar. Parecia um beco sem saída, mas Deus tinha um plano surpreendente. Moisés, com seu cajado, levantou-o sobre as águas, e Deus fez algo incrível. O Mar Vermelho se abriu como 2 grandes paredes de água, formando um corredor seco no meio. O povo hebreu ficou impressionado enquanto atravessava o mar, com água de um lado e outro, como se estivessem dando um grande passeio pelo oceano. As crianças riam enquanto seguiam Moisés, algumas até tocavam nas paredes de água com as mãos, sem se molhar. Era um milagre. E lá estava Deus, sorrindo de cima, contente por guiar seu povo de uma maneira tão espetacular. A jornada pelo deserto continuou. À noite, todos se reuniam ao redor da coluna de fogo para contar histórias e cantar músicas alegres. E quando o sol nascia, a nuvem os guiava novamente. Moisés sempre lembrava ao povo para confiar em Deus, porque ele estava cuidando deles, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. E falando em ovelhas, em um dia especial, enquanto caminhavam pelo deserto, algo impressionante aconteceu. Deus enviou comida do céu para alimentar seu povo. Eles acordaram de manhã e viram pequenas bolinhas brancas no chão. Era o maná, um presente celestial. As crianças corriam para pegar as bolinhas, que eram macias e saborosas, como pão fresco. E o melhor de tudo é que o maná aparecia todos os dias, sempre que o povo precisava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sempre vou cuidar de vocês, mesmo no deserto. E assim, entre risadas, canções, maná e a orientação divina, o povo de Israel continuou sua incrível jornada. Moisés, com seu cajado e coração valente, liderava o caminho, e Deus estava sempre presente, guiando-os através do deserto. Essa é a emocionante parte da história de Moisés, onde o povo hebreu é libertado do Egito, atravessa o Mar Vermelho, é guiado por colunas de nuvem e de fogo, e recebe o maná do céu. Uma jornada cheia de aventuras, mostrando que, com fé e confiança em Deus, até mesmo o deserto se torna um lugar de bênçãos e surpresas. E a história continua, cheia de promessas e maravilhas. Olá, pequeninos! Vamos continuar a história de Moisés? Hoje vamos aprender sobre os 10 mandamentos. Vamos entender melhor essa história? A jornada do povo de Israel pelo deserto continuou, e Moisés, o herói valente escolhido por Deus, liderava o caminho. Ele sabia que uma grande aventura os aguardava, e Deus estava sempre ao lado deles, guiando-os com amor e sabedoria. Em uma montanha majestosa, chamada Monte Sinai, Deus levou Moisés até o topo. Lá, Deus queria falar com ele e dar-lhe algo muito especial, os 10 mandamentos.
Esses eram como regras preciosas, presentes de Deus para ajudar seu povo a viver de maneira justa e amorosa. O Monte Sinai era coberto por uma nuvem espessa, e trovões ressoavam pelo ar. O povo de Israel olhava para cima, maravilhado e um pouco assustado. Deus estava prestes a falar, e todos sabiam que algo grandioso estava para acontecer. Moisés subiu até o topo da montanha, onde uma nuvem ainda mais densa se formava. Ele estava prestes a ter uma conversa com Deus. As crianças de Israel observavam de longe, com olhos curiosos e corações cheios de expectativas. E então, Deus começou a falar. Sua voz era poderosa, como o rugido de um trovão suave. Ele começou a contar aos israelitas sobre as leis e os mandamentos que deveriam seguir. Eram como presentes preciosos, tesouros para guiar suas vidas. Deus estava ensinando a seu povo como viver em paz, amar uns aos outros e construir uma comunidade forte. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele trouxe consigo as tábuas de pedra onde os 10 mandamentos estavam gravados. O povo de Israel olhou para essas tábuas maravilhadas, sabendo que eram presentes especiais de Deus. Mas a jornada ainda não havia terminado. O povo de Israel continuou a peregrinar pelo deserto, confiando em Deus a cada passo. E, claro, havia sempre aventuras pelo caminho. Em um momento especial, enquanto ainda estavam no deserto, o povo de Israel acampou ao redor do tabernáculo, uma tenda especial onde adoravam a Deus. E algo impressionante aconteceu. Colunas de nuvem e de fogo apareceram sobre o povo. Durante o dia, a nuvem espalhava sombra e frescor, e à noite, a coluna de fogo brilhava intensamente. Era como se Deus estivesse dizendo: estou sempre aqui, guiando vocês, mesmo quando não veem meu rosto. E assim, entre as colunas de nuvem e de fogo, o povo de Israel continuou a jornada. À noite, todos se reuniam ao redor das fogueiras para contar histórias e cantar canções alegres. E Deus estava sempre presente, ouvindo suas risadas e sussurrando em seus corações. A jornada de Moisés e do povo de Israel é uma história incrível e cheia de lições. Mostra que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está lá para nos guiar. E os 10 mandamentos são como um mapa para vivermos vidas felizes e cheias de amor. E assim, com os mandamentos em seus corações, o povo de Israel continuou a jornada para a terra prometida, sabendo que Deus estava com eles a cada passo do caminho. E a história continua, cheia de aventuras, risadas, e é claro, muito amor de Deus. Olá, pequeninos! Hoje vamos contar como o povo de Israel chegou até a terra prometida. Vamos entender melhor essa história? A emocionante jornada de Moisés e do povo de Israel continuou, repleta de aventuras e milagres enquanto se aproximavam da tão esperada terra prometida. Após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, Moisés liderou seu povo com coragem, sabedoria e, claro, com a orientação amorosa de Deus. Caminhando pelo deserto, o povo de Israel enfrentou muitos desafios, mas Deus estava sempre lá, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando-os e iluminando o caminho. Num dia especial, quando a sede apertava e o sol escaldante castigava o deserto, o povo de Israel se viu diante de um grande problema: não havia água. As crianças, com suas gargantas secas, olhavam ao redor, procurando por algum sinal de esperança. Moisés, sempre confiando em Deus, clamou a ele por ajuda. Deus, em sua misericórdia, disse a Moisés para falar com uma grande rocha que estava ali. Moisés bateu na rocha com seu cajado, e um milagre aconteceu. Água fresca e cristalina jorrou da rocha, enchendo riachos e poços. As crianças correram para a água, rindo e se refrescando. Era como se a própria terra estivesse feliz por receber os filhos de Israel. Deus, mais uma vez, mostrou seu amor e cuidado, fornecendo água para seu povo sedento. E assim, com seus cantis cheios e corações alegres, o povo de Israel continuou sua jornada pela vastidão do deserto. Mas a jornada ainda não havia terminado. Havia mais aventuras à frente, mais histórias para contar. O tabernáculo, a tenda especial onde adoravam a Deus,
era o coração do acampamento. Lá, Moisés se encontrava com Deus e recebia instruções especiais. Eram onde todos podiam sentir a presença divina. Um dia, enquanto estavam acampados perto do Monte Sinai, Deus instruiu Moisés a enviar espiões para explorar a terra prometida. Essa terra, que mana leite e mel, era o destino final, o lugar que Deus havia prometido a eles. 12 espiões foram enviados, um de cada tribo. Eles atravessaram montanhas, vales e rios, explorando cada canto da terra prometida. Eles voltaram com notícias maravilhosas. A terra era realmente esplêndida, com frutas suculentas, campos verdes e rios cristalinos. Mas, apesar das boas notícias, 10 espiões voltaram com medo. Eles viram cidades fortemente protegidas e gigantes altos, e isso os assustou. Eles esqueceram que Deus estava com eles, que Ele os havia guiado por tantas maravilhas. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, mantiveram a fé. Eles disseram: Deus está conosco. Podemos confiar nele. Mas o medo se espalhou entre o povo, e alguns começaram a duvidar. Deus, vendo o coração do povo, decidiu que eles precisavam de mais tempo para aprender a confiar nele plenamente. Ele disse que o povo vagaria pelo deserto por mais 40 anos, até que a nova geração estivesse pronta para entrar na terra prometida. Essa notícia foi difícil para o povo, mas Deus continuou a cuidar deles. Durante esses 40 anos, Moisés liderou com paciência, ensinando e guiando o povo. A coluna de nuvem e de fogo ainda os acompanhava, lembrando-os da presença amorosa de Deus. E então, finalmente, chegou o momento. A nova geração estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés, com seu coração sábio e envelhecido, olhou para a terra que tanto sonharam. Ele sabia que não entraria com eles, mas seu amor pelo povo era eterno. Antes de se despedir, Moisés reuniu todos para dar uma última mensagem. Ele lembrou o povo dos mandamentos de Deus, do amor que sempre os guiaria. E, com lágrimas nos olhos, ele abençoou a nova geração, desejando-lhes uma jornada cheia de bênçãos e alegrias. A história de Moisés é uma jornada incrível de fé, coragem e confiança em Deus. Mostra que, mesmo quando enfrentamos desafios, Deus está sempre conosco, guiando-nos com amor. E a história continua, cheia de mais aventuras, mais milagres e mais amor de Deus. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ver histórias como essa todos os dias. Olá papai e mamãe, temos algo especial para vocês e os pequeninos. Um e-book com 30 historinhas para dormir e mais 50 desenhos para colorir. Baixe através do link que está na descrição. Continue conosco e Deus te abençoe.